Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação de paz e boa vontade à grande audiência da comunicação 100% Jesus. Você se considera uma pessoa talentosa? Talento para o que faz no trabalho, para uma atividade de lazer, para tocar um instrumento, para cozinhar. Todo mundo tem diferentes habilidades que podem ser aplicadas na vida cotidiana, mas você sabia que todos possuímos também muitos talentos espirituais que podem ser despertados diariamente? Agora, como descobrir, desenvolver e mostrar ao mundo inteiro esses talentos divinos? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Contamos hoje com a participação do ministro pregador da religião divina, irmão Rosiel dos Santos. Irmão Rosiel, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação a todos aqueles que se encontram nesta sintonia, desta programação 100% Jesus, para falarmos um pouquinho a respeito desses talentos que todos nós trazemos em nossas almas. E aproveitamos para lembrar que as perguntas à religião divina são recebidas por diferentes canais. Se você está agora assistindo a essa transmissão pelo YouTube, escreva a sua pergunta aqui no campo de comentários. Se você está assistindo ou ouvindo pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação, pode escrever para o nosso WhatsApp, código 11 99831 8195. Se preferir, pode ligar para a nossa central de atendimento telefônico 0300 10 07 940. Começamos, irmão Rosiel, com a pergunta de Mara Nobre, que está em Olinda, no Pernambuco. Como descobrir os meus talentos espirituais e quem nos concede esses talentos? Muito obrigado a nossa irmã Mara Nobre, de Olinda, Pernambuco. Vamos começar pela segunda questão proposta. Quem nos concede esses talentos? Porque a partir daí fica mais compreensível o caminho que nós devemos seguir. Então nós vamos, primeiramente, ao Santo Evangelho de Jesus, porque é a partir dele que tudo acontece. Segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44, a parábola do tesouro escondido. Disse Jesus: o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Esse campo é a nossa alma, é o nosso espírito, é o nosso coração, a nossa mente. Esse tesouro escondido são esses talentos que todos nós recebemos de Deus. Na nossa formação espiritual, quando formos formados espíritos, nós recebemos a mesma quantidade, a mesma escola no mundo espiritual nos preparou, nos colocou conhecimentos básicos das leis divinas que regem todo o cosmos. Então estão no interior de nossa alma. Ao dizer que escondeu, na verdade, ele não esconde. O esconde é no sentido de cuidado, de preservar aqueles valores depois de descoberta essa riqueza interior. Como descobrir esses talentos que nós trazemos dentro de nós, toda criatura traz naturalmente todas essas potencialidades divinas? Como descobrir isso? Como esses talentos foram dados por Deus e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é Espírito, está na nossa memória espiritual. Então nós precisamos falar com aquele que nos concedeu isso. A importância de entrar no silêncio da prece e pedir ao Cristo, ao Espírito Santo, à humanidade de cima, para que sejamos direcionados para o cumprimento da nossa agenda espiritual. Quando nascemos, formamos a nossa agenda,
antes de nascermos aqui no corpo, nessa existência. E os talentos são direcionados naturalmente para o cumprimento dessa agenda espiritual. Quando nós não temos essa consciência espiritual, nós perdemos esse norte. O que é que nós viemos fazer na Terra? Naturalmente, Deus como Pai, Jesus como esse guia extraordinário espiritual de todos nós, eles nos concedem o conhecimento necessário, as ferramentas necessárias para vencermos os nossos compromissos, cumprirmos a nossa agenda espiritual aqui na Terra. Então é fundamental entrarmos nesse silêncio profundo de alma. E aí receberemos, certamente, de uma forma até material, física, isto. De que forma? Vão aparecer oportunidades na nossa vida. Quando nós pedimos os talentos, vão nos ser revelados. De que forma? Em forma de oportunidades na nossa vida. No dia seguinte aparece alguma coisa, ou na semana seguinte, e você estará atento, porque isso é o sinal de que o mundo espiritual está revelando para você os seus talentos, que são as oportunidades. Evidentemente que nós temos que estudar, trabalhar, fazer a nossa parte também aqui na Terra. Vejamos o que o irmão Paiva Neto nos fala a respeito e nos traz importantes orientações a respeito dessa questão. Nós vamos ao livro Reflexões da Alma, na página 130 e 131. E neste trecho vem esse grande ensinamento. Ora, o Espírito não é resultado, mas causa. Deus é Espírito eterno, pregou o Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24. Por ser perene, trata-se, pois, do procurado moto contínuo do universo, a origem de tudo e sua sustentação. O ser humano abriga potencialmente em si, como criatura, as capacidades do Criador. Todavia, empregá-las de modo a retirar delas o melhor proveito, apenas se torna possível quando o amor fraterno é o critério. João Evangelista, conforme aprendera com Jesus, que Deus é amor, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. E completava Zarur: e nada existe fora desse amor. Agradecemos a pergunta da nossa irmã Mara Nobre, de Olinda, Pernambuco. E a próxima questão, irmão Rosiel, concluindo aqui o nosso espaço de hoje no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde, é do nosso irmão Gilson Macedo, que está em Osasco, São Paulo. Gilson, muito obrigado por sua questão mandada à Religião Divina. O Gilson pergunta o seguinte: muitas pessoas medem os próprios talentos a partir da opinião dos outros, do que as pessoas acham que elas fazem bem. Como são medidos os nossos talentos espirituais e o que pode acontecer se não fizermos bom uso das habilidades que Deus nos concede? Bom, na questão anterior nós já conversamos a partir do Santo Evangelho de Jesus e da nossa doutrina do novo mandamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros tanto quanto Jesus nos amou e nos ama. Que esses talentos, essas capacidades são inatas no ser humano e compete a cada um de nós desenvolvê-la. Então, vamos falar um pouco a respeito das condições para que nós possamos cumprir esses nossos talentos. Como são medidos os nossos talentos? Vamos ao Santo Evangelho de Jesus, novamente, em Lucas, Árvore e seus frutos, no capítulo 6, versículos de 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros,
nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus nos ensina aí, nos dá esse caminho de como nós devemos nos direcionar para conhecermos e para medir os nossos talentos aqui na Terra, independente da opinião de terceiros, de outras pessoas que nós podemos também levar em conta, principalmente daquelas pessoas que nos amam, que querem o nosso bem, pessoas centradas em ajudar o próximo. Mas Jesus nos dá para nós este caminho. Conhece-se as árvores, ou a árvore, que somos nós, os nossos talentos, pelos frutos. Frutos com qualidade. A condição para isso é sempre a do novo mandamento de Jesus, porque muitos podem empregar esses talentos para o mal. Podem utilizar para destruir a natureza, uma ciência direcionada de forma equivocada para causar danos não só à natureza, mas à economia, ao meio ambiente, enfim. Tudo aquilo que não está dentro do propósito divino, nos ensinado por Jesus e vivido por Jesus em sua estada visível aqui entre nós. Então, quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, entrando nessa sintonia divina, nós colocaremos em prática os nossos melhores talentos, porque estará sob as luzes do Cristo. Agora, a sua pergunta, a outra parte da pergunta é se nós não fizermos bom uso. No universo, todos nós, tudo, na verdade, comandado pelas leis espirituais. Tudo é movimento. Aquilo que não é movimentado, aquilo que entra, que fica estagnado, ela causa problemas à nossa saúde espiritual, à saúde da própria sociedade. Tudo existe em função desses compromissos assumidos antes da nossa reencarnação, como na agenda espiritual. Quando nós não aplicamos essas capacidades, elas ficam bloqueadas, ou porque nós não acionamos devidamente, ou porque nós as utilizamos inconvenientemente para o mal, para prejuízo do próximo, prejuízo da sociedade. O que acontecerá? Em outras existências, porque a nossa vida é multiplicada, a nossa vida não é única, nós teremos reencarnações, teremos bloqueio daquele talento, bloqueio daquela capacidade, e teremos que cumprir uma agenda utilizando aquelas capacidades. Então teremos muita dificuldade na expressão desses talentos ou no cumprimento até da nossa própria agenda. Vai ser com muito sacrifício, porque a lei de Deus ela não pode ser tratada de uma forma leviana. Então nós temos que agradecer esses talentos que temos, e a melhor forma de agradecer a Deus é colocando-os em prática, sempre sob as luzes do Santo Evangelho de Jesus. Mas o irmão Paiva, no livro Paiva Neto e a Proclamação do Novo Mandamento de Jesus, a saga heróica de Alziro Zarur, ele nos ensina na página 302 e 301. O novo mandamento do Cristo, amai-vos como eu vos amei, é a chave que abre a porta para a libertação das criaturas espirituais humanas, que aviva em cada um ou cada uma as suas capacidades sublimes, que estavam escondidas pela escuridão da ignorância acerca das ordenações de Deus, o Criador dos universos, não apenas os físicos, como também os etéreos. Somente aí reconheceremos que a vida, como cidadãs e cidadãos, libertados pela verdade celeste, não pela humana, tantas vezes instável e dogmática, é eterna. Então, cuidemos da nossa alma, sempre nessa sintonia com o mundo espiritual, para que os talentos trazidos, dados por Deus, se revelem no dia a dia, nos nossos atos de bondade.
Mais uma vez agradecemos ao nosso irmão Gilson Macedo, que está em Osasco, São Paulo, acompanhando a Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Gilson, convidamos você para que faça parte das atividades da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E esse convite estendemos a todos e todas na sintonia da Comunicação 100% Jesus. Para que isso ocorra, uma dica: vá à Igreja Ecumênica da Religião Divina mais próxima da sua casa. Além de ter acesso a essas frentes de trabalho, para que você descubra quais são os seus talentos, quais são as suas capacidades espirituais, você também vai ter a chance de apresentar dúvidas, sugestões de assuntos para serem estudados nessa casa, nesse movimento de fraternidade sem fronteiras. O ecumenismo do Cristo de Deus, que prometeu voltar e está chegando. E os nossos talentos, o irmão Rosiel trazia a orientação da religião divina, são bem propósitos com esse objetivo estabelecido em nosso horizonte. Nós desenvolvemos, aplicamos as nossas capacidades e agimos para que o Cristo de Deus retorne e estabeleça entre nós o reino de Deus. Agradecemos também ao irmão Rosiel dos Santos, ministro pregador da Religião Divina, e assim encerramos mais uma edição do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo com o nosso brado legionário. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre.